Olá, graça e paz, família, auxílio ao Mestre. Tudo bem? Estamos de volta para mais um programa. E diga-se de passagem, o último programa desse terceiro trimestre de 2020. O trimestre que o Senhor nos desafiou a produzir, escrever lições, conteúdos, contextualizando o atual momento que a igreja está passando com a palavra do nosso Deus. E o tema que foi abordado durante esse trimestre foi a ação de Deus em tempos de crises. As experiências do passado têm muito a nos ensinar. Deus é o Senhor da história. Meu amado, eu confesso, eu não posso responder por você, mas quanto a mim, eu confesso que superou muito as minhas expectativas. Porque uma coisa é comentar a lição de uma casa publicadora. Outra coisa, bem diferente, é produzir o conteúdo, coisa que eu jamais ousaria fazê-lo se não fosse na direção do Espírito Santo de Deus. As minhas expectativas foram superadas porque eu achei que eu não conseguiria produzir o conteúdo. E eu glorifico ao Senhor que nos deu inspiração, capacidade, revelação, sabedoria, e a Ele toda a honra e toda a glória, que nos deu o Espírito Santo para nos dar a inspiração, a revelação, para que pudéssemos colocar no computador, no papel, as verdades e as riquezas que foram comunicadas aos nossos corações. E eu sou grato a Deus pela sua vida, que acreditou, tem acreditado nesse projeto. E nós hoje estaremos estudando a lição de número 13. Jerusalém, socorrida por seus filhos gentios em tempos de escassez. Texto-chave: reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 2. Texto base da lição. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos, por mão de Barnabé e de Saulo. Atos, capítulos 11, verso 27 ao 30. Bem, meu amado, nesta lição de hoje nós vamos compreender como o Espírito Santo trabalha na vida de um profeta. O Espírito Santo comunicou ao profeta Ágabo que haveria uma terrível fome no mundo, uma fome que traria reflexos tanto na vida de crentes como na vida de descrentes. Então, observa que o mal alcança a todos. Qual o propósito, qual era o desígnio, o objetivo daquela fome não foi revelado. Foi revelado o fato. Então, nós observamos que a igreja, na época, em Antioquia, a sua cúpula, a liderança,
decidiu levantar recursos para socorrer a igreja em Jerusalém. Por que eles tomaram esta decisão, amados? Eles tomaram esta decisão porque a igreja em Antioquia, estava vivenciando um momento financeiro e uma qualidade de vida superior aos irmãos em Jerusalém. Então nós observamos ali que houve a lei do bom senso, da gratidão e do reconhecimento. Então nós vamos observar que Jerusalém, a igreja mãe, estava precisando ser socorrida. Então vamos compreender, amados, que todos nós que servimos a Deus estamos sujeitos a passar por adversidades. E há situações da soberania de Deus que ela vem tanto sobre os justos como os injustos. Mas aqueles que servem a Deus, que são salvos e justos no Senhor, Deus sempre proverá tudo o que eles necessitam. Um mal que alcançaria a todos. Nesta primeira sessão da lição, nós vamos compreender que a palavra do profeta é que a fome alcançaria todo o mundo. Ali Deus não estava tratando apenas com uma região, como foi Samaria, com a fome, onde as mães estavam comendo os próprios filhos. Aqui Deus estava tratando com o mundo. E dentro desse contexto estava a igreja do Senhor, passando também por aquela crise alimentar que alcançaria todo o mundo. Então, a igreja do Senhor, aqueles que servem a Deus, estão sujeitos, sim, irmãos, a passar por esta pandemia, pelo coronavírus, pelo mal que há de vir sobre o mundo. Agora, a gente não pode entrar em desespero, irmãos. A gente precisa ter uma fé fundamentada, uma base sólida no nosso Senhor Jesus Cristo. A soberania de Deus em ação. Segundo as Escrituras Sagradas, o Senhor comunicará aos seus profetas o que há de fazer na terra. Ágabo foi o canal usado por Deus para comunicar à igreja o que muito em breve ele realizaria. Segundo o profeta, uma grande fome viria ao mundo. Todos seriam atingidos, quer fossem crentes ou descrentes. Embora o Senhor não tenha revelado qual o seu propósito nesta tragédia anunciada, fica claro que ele detém o pleno controle sobre tudo quanto acontece neste mundo. As crises nos ensinam que os atos da soberania de Deus, por vezes, podem até nos assustar, mas ele sempre nos guiará em meio às incertezas e angústias desta vida. Então, nós estamos entrando aqui no atributo da divindade que é a soberania. Deus, ele é soberano, ele toma as decisões, ele estabelece os teus propósitos e os teus desígnios. Então, o que nós vemos aqui nesse texto que nós acabamos de ler das Escrituras é a soberania de Deus em ação, meu querido. Porque Deus comunicou ao profeta Ágabo que traria uma fome sobre o mundo. E a palavra de Deus nos afirma que Deus não fará coisa alguma sem antes comunicar aos seus santos profetas. Então, esta pandemia que nós estamos enfrentando, irmão, pode ter pego o mundo de surpresa. Mas há profetas, homens de Deus e mulheres de Deus, que Deus já estava comunicando o fato antes mesmo dele acontecer. Tá bom, meu amado? Então, isto revela o seguinte. Primeiro, que nada foge ao controle de Deus. Ele é soberano. Ele faz o que quer, como quer, da maneira que quer, visando que os seus propósitos e desígnios sejam estabelecidos sobre a terra.
Segunda coisa que nós compreendemos, que nem sempre Deus trará uma explicação do porquê de estar realizando determinada obra. Porque Deus comunicou o fato ao profeta, mas não foi revelado a ele qual era o propósito, qual era o desígnio, com quem Deus estava querendo trabalhar, quais eram as lições a serem absorvidas. Deus não trouxe essa revelação. Deus somente falou acerca do fato, tá bom, meu querido? Então nós vemos aí que Deus ele tem um controle sobre tudo. E nem sempre, irmãos, a igreja, os salvos, irão compreender o porquê, qual a razão de Deus estar permitindo tal situação. Meu querido, nós precisamos confiar em Deus. Eu destaco que as crises que nós passamos ao longo da vida, elas nos ensinam a depender totalmente de Deus. Porque Deus, nos seus atos de soberania, ele trabalha por caminhos e com propósitos que fogem à nossa razão e ao nosso entendimento. Mas nós prosseguimos pela fé. E há situações, irmãos, que nos pegam de surpresa e chega até a assustar. Qual crente que não ficou assustado com esse coronavírus, irmãos? Crentes e mais crentes morrendo. Milhares e milhares de pessoas desempregadas, pessoas com tendência suicida, empresas quebradas, nações, o mundo abalado. Mas aqueles que confiam no Senhor, Deus sempre vai guiá-los em meio às incertezas, às aflições e às angústias desta vida. Porque Deus, ele é soberano e nós precisamos confiar que ele está no controle de tudo. Ágabo, um profeta autêntico. Por via de regra, é o Espírito Santo que usa os profetas conforme o seu propósito e não o contrário. Ágabo não usurpou a unção recebida. Ele se limitou a entregar o que o Senhor lhe passou. O profeta não questionou o porquê da fome, quanto tempo esta duraria, ou tampouco intentou impor sua vontade a Deus. Hoje, a inversão de valores é tão grande que muitos acreditam ser possível determinar o que Deus deve fazer. Estes não se sujeitam ao Espírito Santo. Antes, agem como se Deus fosse uma marionete em suas mãos. É a criatura julgando-se superior ao seu Criador. A revelação dada a Ágabo cumpriu-se conforme Deus havia lhe falado. Nós vemos aqui, meu amado, em Ágabo, um modelo de profeta. Um modelo de profeta autêntico. Tá bom, meu amado? Existem os verdadeiros profetas e existem os falsos profetas. E existem também aqueles que vão usurpar a unção que Deus concedeu a eles, tá bom? Eles vão além daquilo que Deus falou com eles. Então vamos lá. Por via de regra, irmãos, o padrão bíblico é o seguinte: é o Espírito Santo que usa os profetas e não os profetas que usam o Espírito Santo, tá bom, meu amado? Ágabo, ele foi usado pelo Espírito Santo de Deus para trazer uma revelação de um fato, um fenômeno que estava para ocorrer. Agora, quando nós vemos o profeta Ágabo recebendo esta mensagem, ele se limitou a falar somente o que Deus havia comunicado ao seu coração. O profeta aqui nós observamos o seguinte: olha como o Espírito Santo usava esse homem. Primeiro, ele não questionou a Deus o porquê da fome. Quanto tempo esta fome ela duraria? Ou tão pouco. Ele intentou, irmão, impor a vontade dele sobre a vontade de Deus. Deus traz a mensagem para o profeta. Deus não estava
dando espaço para o profeta questionar, para o profeta querer direcionar a Deus. O profeta, ele ouviu atentamente e ele foi usado pelo Espírito Santo. Agora, o que nós vemos hoje, irmãos, é uma inversão de valores. Há pessoas que acreditam que pode usar o Espírito Santo, que pode tratar Deus como se ele fosse uma marionete. Aqueles movimentos que eu determino para Deus, eu determino e isso tem que acontecer, eu determino porque a palavra de Deus assim está escrita. Meu querido, nem Jesus, que foi tentado pelo diabo, determinou nada. Ele apenas resistiu o diabo pelo poder da palavra, meu querido. Hoje nós vivemos uma verdadeira inversão de valores, meu querido. Pessoas que não se sujeitam ao Espírito Santo, pessoas que se julgam quase a quarta pessoa da Trindade, que querem determinar, orientar a Deus acerca do que Deus deve fazer. Então, meu querido, nós estamos passando por esta crise de identidade do papel do profeta, daquele que ouve a voz de Deus, daqueles que estão usurpando a posição, a unção e o cargo, o ministério que Deus confiou a eles. Estão legislando, em muitos casos, em causa própria. Eles estão determinando o que eles querem que Deus faça, mas eles não se sujeitam à vontade de Deus. Isso revela o quê? A rebelião. A criatura se julgando superior ao seu Criador, ou querendo ser igual ao seu Criador, igual a Deus. Outra característica que identifica Ágabo como um profeta autêntico, conforme Lucas escreve em Atos dos Apóstolos, irmãos, a profecia, ela se cumpriu. Ele fala até o nome do imperador romano. Ele fala com precisão que a profecia se cumpriu. Conforme as minhas pesquisas, foi por volta do ano 46 a 48 da era cristã. Tá bom, meu amado? Então, nós vemos em Ágabo um profeta autêntico. O profeta verdadeiro, ele é usado pelo Espírito Santo, mas ele não intenta usar o Espírito Santo para que os seus desejos e as suas vontades e os seus projetos pessoais venham prevalecer em detrimento aos projetos de Deus. Tomada de decisões ante ao porvir. A igreja em Antioquia, após ter ciência do que estava por vir, não orou a Deus repreendendo a fome que viria em todo o mundo. Antes, tomou importantes decisões para amenizar os efeitos colaterais que recairiam sobre os domésticos da fé, em especial os irmãos em Jerusalém. Foi determinado um plano emergencial a fim de alavancar recursos para socorrer os irmãos que se encontravam em situação de maior vulnerabilidade. Deus tem inúmeras formas de agir a favor daqueles que nele confiam. Ele pode usar a natureza, os anjos ou os próprios recursos humanos disponíveis. Nós observamos aqui que a igreja em Antioquia, quando ela soube da fome que estava por vir, eu acho que interessante que lá estava Paulo, que era até então Saulo, mas Deus não mudou o nome dele. Saulo era o nome dele hebraico, e Paulo era o nome dele grego. Tá bom, meu amado? Deus não mudou o nome dele, não. Era o mesmo Saulo. Só mudou o nome por conta das missões que ele fez. Porque o nome dele seria Paulo, igual Tiago. Tiago, em português, é o mesmo nome de James, em inglês. Tá bom, meu querido? Marcos é o mesmo nome que Michael, lá nos Estados Unidos. Então, a gente precisa quebrar alguns mitos aí. Lá estava
Paulo, estava Barnabé, muitos homens de Deus, profetas. A igreja estava crescendo, desfrutando de um momento de prosperidade material e espiritual. Foi ali onde os crentes foram chamados por primeira vez como cristãos, tá bom, meu amado? Quando a igreja em Antioquia teve o conhecimento da fome que haveria vir sobre o mundo, eles não fizeram campanha de oração para repreender o espírito da fome, da miséria que viria sobre o mundo. Eles não repreenderam aquela fome que viria sobre o mundo, porque eles entenderam que aquilo era um ato da soberania de Deus, irmãos. Não, a soberania de Deus, não adianta você orar para poder mudar a situação, não, tá bom? A minha fé, ela nunca vai superar a soberania de Deus. A soberania de Deus, nós nos sujeitamos a ela, nós nos curvamos ante a ela. Eu vejo o papel da igreja em Antioquia. Bem, Deus diz que o mal virá. Sim, o mal virá. Então vamos tomar decisões importantes para socorrer os domésticos da fé, porque vai trazer efeitos terríveis sobre a vida de muitos irmãos que não dispõem de recursos. Então vamos levantar recursos, uma ação emergencial para socorrer os mais carentes e necessitados. Eu vejo uma igreja em ação. Então eu vejo uma igreja com fé, mas uma igreja que também se vale da razão. Por isso que a Bíblia fala do culto racional, irmãos. Então, a fé, ela não rouba a razão. E a razão, ela não anula a fé. Ambas caminham juntos. Então, o que eles fizeram? Estabeleceram um plano de arrecadar recursos, porque Antioquia estava vivendo um momento favorável financeiramente. E esse dinheiro seria levado aos crentes que estavam em situação de vulnerabilidade em Jerusalém. Então, o que nós compreendemos com isso, irmãos? Deus tem inúmeras formas de agir, meu querido. Deus tem inúmeras formas de suprir as suas necessidades. Ele pode usar a natureza, como usou o corvo para enviar o pão, o sanduíche para Elias. Ele pode usar o anjo, como usou também o anjo para alimentar Elias. Ele pode agir de forma sobrenatural, mas Deus também pode trabalhar com recursos humanos, naturais. Então, o importante não é a forma como Deus vai fazer. O importante é que Deus, ele cuida dos seus. Amém, meu amado? Então, confie no Senhor. Eu não sei de que forma ele vai resolver os seus problemas e suprir as suas necessidades, mas ele vai trabalhar para que você saia vitorioso e vitoriosa desta situação, em nome de Jesus. Ações de amor que revelam a espiritualidade. Nesta sessão, nós vamos aprender que o amor, ele não se limita à palavra. Vai com Deus, Deus te abençoe. O amor, ele é expresso através de obras, através de atitude. E a igreja em Antioquia era uma igreja espiritual. Havia nela profetas, homens de Deus, o Espírito Santo falava no meio daqueles crentes, mas a espiritualidade de uma igreja e de um cristão não é medida nas línguas estranhas ou no reteté, no ramanaia, tá bom, meu amado? Então são as ações de amor, são as obras movidas pelo amor que vão testificar a espiritualidade e o nível de maturidade de um cristão e de uma igreja. Gratidão. A igreja em Antioquia teve seu início a partir de um grupo de irmãos que foram dispersos de Jerusalém, ocasião em que Estevão foi martirizado, o que resultou numa enorme perseguição aos cristãos em toda a região. É dentro deste cenário que o evangelho chegou a Antioquia e, em pouco tempo, multidões foram retiradas da fome espiritual na qual se encontravam. A fome espiritual
deu lugar ao sentimento de gratidão a Deus pela igreja mãe que se encontrava em Jerusalém. As ações da igreja em Antioquia em favor da igreja em Jerusalém expressam sua espiritualidade e amor. A primeira coisa que nós observamos na igreja de Antioquia, irmãos, é gratidão. Havia no coração desta igreja um sentimento de gratidão muito grande a Deus pela igreja em Jerusalém. Porque a partir da morte de Estevão, que houve uma perseguição aos cristãos em Jerusalém, porque a palavra de Deus é que eles deveriam ficar em Jerusalém até que fosse revestido de poder. Então eles seriam testemunhos do Senhor tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. Mas eles preferiram ficar em Jerusalém porque estava bom demais. Então veio a perseguição e corre crente para tudo quanto é lado. E foi parar crente, irmão, lá em Antioquia. E onde eles chegavam, eles pregavam a Cristo. E multidões se converteram ao Senhor Jesus em Antioquia, a ponto da igreja em Jerusalém enviar para lá Barnabé, quando soube da igreja, das conversões que haviam ocorrido lá. E quando Barnabé chega lá, ele fica maravilhado com a graça de Deus operando naquela igreja. Ele falou, olha, aqui está bom demais, é bênção pura. Ele vai e procura Saulo de Tarso, e eles permanecem 1 ano ali. Então, esta igreja em Antioquia, ela tinha uma dívida de gratidão para com a igreja em Jerusalém. Então, nós observamos que Antioquia, outrora, padecia de uma fome espiritual. Pior do que a fome, irmão, do estômago, é a fome do espírito. Porque a fome do estômago, ela tem um tempo duradouro. Ou se a pessoa até morrer de fome, mas estiver em plena comunhão com Deus, como foi a parábola que Jesus fala de Lázaro e o rico, ele morre, mas o espírito dele está saciado, meu querido. A pior fome é espiritual. E a igreja em Antioquia, ela revela a espiritualidade e o amor verdadeiro quando ela reconhece, ela movida por esse sentimento de gratidão, ela decide ajudar a igreja em Jerusalém. Meu querido, nunca esqueça quem Deus usou para te abençoar, quem te estendeu as mãos quando você era um mendigo espiritual morto, morrendo nos seus delitos e nos seus pecados. Nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Guarda com você a gratidão. A gratidão, irmãos, e o amor, elas atestam a espiritualidade do crente e de uma igreja. Desprendimento. A igreja em Antioquia revelou seu amor para com as almas e o desapego aos bens. Para os membros desta igreja, o dinheiro não era um fim em si, mas um meio pelo qual vidas poderiam ser abençoadas. A forma como lidamos com os recursos que nos são confiados revela nosso caráter e a intensidade da nossa fé. Os irmãos em Antioquia deixaram um legado de como se deve lidar com o dinheiro. Este deve ser uma bênção para quem o possui e uma dádiva para os demais à sua volta. Embora estivessem sujeitos à mesma crise, os fiéis em Antioquia repartiram o que possuíam. Que lição maravilhosa, irmãos! Um desprendimento da igreja em Antioquia. Os cristãos em Antioquia, os irmãos ali, irmão, eles andavam na contramão do que a igreja está andando hoje, nos nossos dias, com raras exceções. Eles, em face das dificuldades que a igreja em Jerusalém estava para enfrentar, uma fome extrema,
eles decidiram, irmãos, socorrer a igreja em Jerusalém. Para isso, meu irmão, eles tiveram que investir dinheiros, bens, recursos, cada um segundo a sua condição, porque a fome espiritual foi saciada por Deus através dos crentes que vieram de Jerusalém. E agora eles revelam, irmãos, a espiritualidade. Eles não tinham apego a bens, possessões, dinheiros. Aquilo para eles, irmãos, não era um fim. O objetivo de vida deles não era dinheiro. Porque após aceitarem Jesus, eles compreenderam que Jesus era o maior tesouro que eles possuíam. Então, nós vemos aí no desprendimento traços da espiritualidade de uma igreja, daqueles cristãos. Eles usaram os recursos que eles tinham para abençoar os crentes que estavam numa situação mais difícil, uma situação de vulnerabilidade, irmãos. Então nós precisamos aprender, irmãos, que a forma como nós lidamos com o dinheiro pode revelar o nosso caráter e a nossa espiritualidade ou a intensidade da nossa fé. Há crentes que têm dificuldade de devolver o dízimo, irmãos. Tem crente que não dá oferta, tem crente que é egoísta, não ajuda ninguém, não abençoa ninguém. Então eu compreendo que uma das maiores lições que a igreja em Antioquia deixa para a igreja na pós-modernidade é a forma como eles usaram os recursos que eles tinham, mesmo estando debaixo da mesma provação, porque a fome viria para todo mundo. Também em Antioquia. Falou, não, vamos guardar muito aqui, muito arroz, muito feijão, muito cereal, vamos guardar o óleo, vamos guardar recursos, porque a fome está vindo aí. Que agora é um por si, Deus por todos. Não, meu irmão. Eles, mesmo estando debaixo da mesma situação, eles decidiram abençoar. Meu irmão, precisamos nos desprender do dinheiro, irmãos. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E eu vejo a espiritualidade da igreja em Antioquia a partir da forma como ela lidava com o dinheiro. E muitos têm, meu irmão, por conta de dinheiro, têm perdido o ministério, têm perdido família, têm perdido a moral, têm perdido a unção. Olha, o dinheiro tem feito tragédia, mas o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, tá bom, meu amado? Você pode ter dinheiro, desde que você tenha propósitos de abençoar vidas, porque a igreja em Antioquia compreendeu que os recursos que eles possuíam seriam uma bênção para a vida deles e para a vida de outras pessoas. Eu quero ter dinheiro, porque eu quero abençoar vidas, eu quero abençoar famílias, eu quero abençoar missionários, quero abençoar minha esposa e meus filhos. Mas o dinheiro na minha vida, meu irmão, ele é um meio para eu alcançar um objetivo, mas ele não é a finalidade e o objetivo da minha vida. Abençoados para abençoar. Há pessoas que o Senhor tem prazer em abençoar em tudo que fazem. Estas pessoas, por sua vez, compreendem que a bênção recebida tem como um dos seus objetivos final abençoar a todos que clamam a Deus por ajuda. Em Antioquia, muitos irmãos desfrutavam das bênçãos materiais e espirituais. Eles discerniram que a fome que estava por vir traria maiores danos àqueles que se encontravam em Jerusalém. Em meio à pandemia que o mundo está passando, muitas pessoas têm sido canal de bênção para os mais carentes. Já outros têm se revelado frios, calculistas e oportunistas em meio à dor de milhões e milhões
de vidas. Meu querido, um outro traço da espiritualidade da igreja em Antioquia. Eles compreenderam que eram abençoados para serem agentes abençoadores. A espiritualidade de uma pessoa, de uma igreja, não é medida apenas a partir dos dons espirituais, mas através de atos movidos por amor. Então nós vemos aqui que a igreja em Antioquia era abençoada. Tinham muitos empresários, era um ponto, meu irmão, onde havia muitos comércios, muito dinheiro, era um ponto comercial, era uma rota que muitos passavam por ali. Então a cidade desfrutava de uma prosperidade muito grande. Então eles compreenderam que a bênção que eles estavam recebendo, principalmente após aceitarem ao Senhor, aí é que a bênção mesmo multiplicou sobre a vida deles. Eles então decidem abençoar os irmãos que estavam em situação mais difícil. O que eles entenderam? Olha, a fome virá, é um fato, mas nós seremos alcançados por esta fome, é outro fato. Agora, lá em Jerusalém, a situação vai ser mais dolorosa, vai ser penosa. Então, é a mesma coisa que a pandemia aí, meu irmão. A pandemia para países de primeiro mundo, como Estados Unidos, na Europa, na França, na Inglaterra, ela não tem os mesmos efeitos, irmãos, sobre a população como países em crise financeira, países tidos como país do terceiro mundo, irmãos. Então, cada pessoa, cada luta que passa, a pandemia, a fome, a escassez, ela traz reflexos diferentes em cada segmento da sociedade, na vida das pessoas. Então eles discerniram isso, falaram, olha, a coisa vai ficar feia. Mas, porém, para os nossos irmãos, vai ficar mais difícil ainda. Então nós vamos abençoar essas pessoas, vamos abençoar esses irmãos. Então nós vemos aí, meu irmão, que em meio à pandemia que o mundo está passando, o Brasil está passando, o que tem revelado? Os dois extremos. Pessoas que têm sido canal de bênção para socorrer pessoas mais carentes e necessitadas. Nós vemos isso aí. Pessoas que quase não têm o que oferecer, se doando para socorrer pessoas em situação de vulnerabilidade. E, por outro lado, nós vemos aí oportunistas, pessoas desumanas, pessoas frias, que estão passando pela mesma pandemia, mas estão acumulando fortunas, desvios, roubos. Meu irmão, é coisa vergonhosa. Como a dor alheia, o sofrimento alheio, pessoas se valem desse momento para tirar proveito. Então, meu querido, nós somos abençoados por Deus para abençoar. Mas não vamos, meu querido, entrar pelo caminho de tirar desta crise oportunidade de tirar vantagem sobre a vida das pessoas, sobre a vida daqueles que estão em dificuldade, que sejamos uma bênção, meu irmão, para a sociedade, para o mundo, abençoando aqueles que estão ao nosso alcance, porque nós somos abençoados por Deus para poder abençoar a outros. Uma história de mútua cooperação. Nós vamos entender nesta sessão, nesse momento da lição, que a relação de Jerusalém, a igreja em Jerusalém, com as demais outras igrejas, irmãos, era uma relação histórica. A igreja mãe, a igreja em Jerusalém, ela sempre esteve envolvida com as demandas, as necessidades, as dificuldades das outras igrejas. Ela não era uma igreja que só vem a nós e nada aos outros. Então, era uma igreja que tinha um histórico de cooperação, de dedicação e apoio às demais outras igrejas.
Ninguém, meu irmão, é abençoado por um acaso. Porque aquele que tem a visão de abençoar, está sempre abençoando, o dia que ele cair numa situação difícil, irmãos, Deus vai levantar pessoas para estender-lhe a mão, porque ele sempre foi instrumento de Deus para socorrer um aflito e um necessitado. Uma igreja zelosa, socorrida em tempos difíceis. A igreja-mãe em Jerusalém, desde os seus primórdios, se mostrou zelosa para com as demandas e necessidades das demais igrejas que iam surgindo. Pedro e João foram em Samaria a pedido de Filipe. Barnabé foi enviado até Antioquia para apoiar os irmãos no desenvolvimento da igreja. Paulo foi ouvido no primeiro concílio em Jerusalém. Após socorrer a tantos, a igreja em Jerusalém necessitava ser socorrida. Quem sempre estende as mãos para socorrer a outros nunca será desamparado pelo Senhor quando passar por apertos e dificuldades nesta vida. Olha que coisa linda, maravilhosa, irmãos. A igreja em Jerusalém era uma igreja zelosa. Era uma igreja, verdadeiramente uma igreja mãe, como a galinha que ajunta os seus pintinhos. A igreja em Jerusalém, irmãos, ela ao longo da história, ela sempre se preocupou com as demandas, as dificuldades das igrejas que estavam se iniciando. Observa, quando Filipe vai em Samaria e prega o evangelho, e toda a cidade se converte, havia alegria na cidade, quem foi enviado para lá, meu irmão? Pedro e João. E Pedro era o mesmo que, nos dias de Jesus, queria pedir a Deus para mandar fogo do céu e destruir Samaria, tá bom? Porque eles queriam expulsar Jesus dali. Desculpa, João. João, ele queria que Deus mandasse fogo do céu e destruísse ali aquele povo. E agora ele foi enviado e Deus mandou fogo, mas era o fogo do Espírito Santo. Eles foram batizados lá em Samaria, a pedido de Filipe. Quando a igreja em Antioquia estava iniciando, Barnabé foi enviado à cidade de Samaria para poder apoiar a igreja. A fé já estava ali consolidada, mas eles precisavam aprender, serem disciplinados, doutrinados acerca da fé cristã. E Barnabé vai atrás de Saulo, de Tarso, que é o Paulo que nós conhecemos, para socorrer a igreja em Antioquia, para dar o apoio e ficar ali pelo menos durante um ano, tá bom, meu amado? Então nós vemos esta igreja aí, Jerusalém, abençoando outras igrejas. Paulo, quando enfrentou problemas no campo missionário, que ele pregava aos gentios, acerca da salvação de Cristo, e daí a pouco vinham judeus pregando a lei de Moisés e a circuncisão. Paulo ele vai até Jerusalém, a igreja em Jerusalém, para expor o problema. E houve um concílio e foi decidido, irmãos, que ninguém era salvo, eles compreenderam que ninguém era salvo por observar a lei, mas por conta do sacrifício de Jesus. Então nós vamos ver que a igreja em Jerusalém, ela tinha um histórico, irmãos, de abençoar, socorrer, estender, enviar pessoas para dar suporte às igrejas que estavam iniciando. Então o que nós compreendemos? Não foi por um acaso que ela foi socorrida, irmãos. Não foi por um acaso. Então o que nós entendemos disso? Aquelas pessoas que estão sempre dispostas a abençoar, estender a mão, socorrer um aflito, um necessitado, ouvir, ajudar, apoiar. Quando ele cair em dificuldade, irmãos, Deus vai levantar pessoas para socorrê-lo também. Porque até aquele que socorre, que ajuda, um dia ele vai precisar ser socorrido. Um dia ele vai precisar ser sustentado, fortalecido, que as mãos sejam estendidas ao seu favor. Então, nós vemos que Jerusalém, ela tinha um histórico de abençoar as igrejas e abençoar as demandas.
e necessidade das igrejas que estavam começando. Meu irmão, abençoe vidas, todas que estiveram ao seu alcance. Entendeu? É o que a Bíblia fala no texto-chave da lição. Abençoe as 7 e até 8, porque você não sabe o mal que virá sobre o mundo amanhã. Então, todos que estiver ao seu alcance, abençoe. Seja um agente abençoador, porque no dia da dificuldade, meu irmão, Deus usará estas pessoas para estender as mãos e te socorrer e te abençoar. Amém, meu querido? Homens que inspiram confiança. A Paulo e Barnabé foi confiada a tarefa de levar os recursos à igreja em Jerusalém. Ao longo de anos, ambos revelaram zelo para com a obra do Senhor. Barnabé vendeu uma de suas propriedades e entregou o dinheiro aos apóstolos em Jerusalém. Paulo abriu mão do salário de apóstolos em favor da obra do Senhor. Deus está à procura de homens cujo coração não esteja apegado aos bens, mas que tenham a coragem de abrir mão, se necessário for, dos seus próprios bens. Infelizmente, muitos hoje não estariam aptos para tal missão em virtude do amor ao dinheiro. Quais homens foram escolhidos, irmãos, a dedo para levar dinheiro? Meu irmão, não é todo mundo que tem capacidade para lidar com dinheiro, não, meu irmão. Não é todo mundo que tem capacidade. O dinheiro, a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo fala acerca de muitos irmãos que por conta do dinheiro apostataram da fé. E isto ocorreu nos dias de Paulo e nos nossos dias, mais do que nunca nós temos visto isso aí, meu irmão. Pessoas se desviando por conta do dinheiro, por conta do sucesso, por conta dos bens. A tarefa de levar aquele dinheiro foi conferida a Paulo e Barnabé. Aí eu faço aqui algumas colocações acerca de Barnabé. Por que foi confiado a ele? Porque Barnabé, irmãos, e Paulo, ao longo de anos, eles já tinham demonstrado o valor, o desapego às coisas, ao dinheiro. Eles tinham amor às almas, amor à obra de Deus. Observa que Barnabé, ele vende a sua propriedade, pega todo o dinheiro. Sabe o que é vender uma propriedade que vale, por exemplo, contextualizando, 300 mil, 400 mil, 600 mil reais e colocar ali à disposição dos apóstolos para usar conforme Deus orientasse a eles? Então Barnabé fez isso, irmãos. Ele não tinha apego, ele tinha um desprendimento para com as coisas materiais. Ele tinha um amor, um zelo para com a igreja, a obra do Senhor e para com as almas. E Paulo, irmãos? Paulo, ele chega a relatar, ele trabalhava, meu irmão, construindo tendas. Paulo era construtor de tendas. Ele trabalhava de dia incessantemente e à noite estava Paulo pregando, ensinando, discipulando, edificando e abrindo igrejas. Ele abriu mão do salário dele de apóstolo. Como apóstolo do Senhor, ele tinha direito ao salário, porque digno é o trabalhador do seu salário, do seu sustento. Não tem nada, não é nenhum pecado receber o salário pelo trabalho que está sendo prestado. Mas Paulo, ele tinha o zelo, o excesso até de zelo, de não receber o salário, para que ninguém o acusasse que ele estava se fazendo de apóstolo por conta do dinheiro. Irmão, será que tem alguém aí consagrado ao ministério por conta de dinheiro? Será que o ministério hoje virou um cabide de emprego para muitas pessoas que não têm a chamada de Deus, mas têm a chamada daquele que está à frente, porque é da cozinha? Meu irmão, você busque as respostas e Deus te dê as respostas. Você tem discernimento. Então, aqueles homens, eles demonstraram amor, desapego às coisas materiais.
e nos nossos dias, na pós-modernidade que nós vivemos, Deus está, meu irmão, à procura de homens e mulheres cujo coração, meu irmão, não esteja apegado a bens, a dinheiro, quanto que eu vou ganhar, qual é o meu salário, Meu irmão, isso aí é necessidade. Isso aí é algo secundário. A prioridade é fazer, meu irmão. Agora, Deus está procurando homens que tenham como prioridade o reino, as almas e as suas demandas e necessidades, elas estão em segundo plano, fazem parte. Não vou dizer aqui que o anjo vai trazer comida e colocar comida na mesa do pastor. Isso aí compete à igreja fazê-lo. Mas a igreja estava vivendo um momento de abundância e prosperidade. Antes da pandemia, irmão. Antes da pandemia. Porque após a pandemia, irmão, durante esta pandemia, está sendo discutido no Congresso lá o perdão da dívida das igrejas concernente a IPTU e várias outras taxas, meu irmão. Porque muitas igrejas estão indo à bancarrota aí, meu irmão. Por quê? Era uma mega estrutura para atrair pessoas onde não se pregava o evangelho verdadeiro. Pregava o evangelho, a teologia da prosperidade, a cura, a libertação, mas não pregava-se o evangelho do perdão, o evangelho do arrependimento, do nascer de novo e nova criatura. Então nós vemos aí muitos oportunistas aí, usando o evangelho como uma fonte de renda, mas estes terão que se apresentar diante de Deus para serem questionados pelo próprio Deus. Tá bom, meu amado? E hoje, irmãos, infelizmente, para encontrar homens como Barnabé e como Paulo, existem. Tenho certeza que existe. Tenho certeza que você conhece. Porém, está muito mais difícil. Porque nem todos estão aptos para desempenhar o papel que aqueles homens desempenharam. Tá bom, meu amado? Primeiro eles mostraram que desprendimento, amor pela obra e não amor ao dinheiro. Por isso que eles eram homens dignos de confiança, credibilidade, que aquele dinheiro não seria desviado para outros propósitos. Meu querido, quantos têm a consciência limpa da liderança que pode dizer isso? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Eu não posso responder pelos outros. Eu posso responder por mim mesmo. Que Deus me dê a graça de pregar o evangelho em virtude do amor, da paixão, da convicção da chamada de Deus para a minha vida, para que almas se rendam ao Senhor, para que vidas sejam edificadas. E um dia, quando as trombetas soarem, todos estejam aptos, preparados para o encontro com o Senhor por sobre as nuvens. Amém, meu amado? A soberania de Deus e suas lições. O Senhor permitiu que o mundo e as pessoas enfrentassem momentos de adversidades. Em cada uma delas havia um propósito de reflexão, aprendizado e exortação. Aqueles que servem ao Senhor devem procurar discernir o que Ele está realizando e quais lições pretende nos ensinar através de cada luta. Deus não tem como objetivo dar-nos todas as respostas nesta vida, mas trabalha para que um dia possamos estar diante dele na eternidade. Somente lá compreenderemos o que foge à nossa razão hoje. Todos os dias somos admoestados a guardar nosso bem mais valioso, a nossa fé no Senhor e Salvador Jesus. Glórias ao nome do nosso Deus. Irmãos, como vamos aprender as lições com a soberania de Deus? Irmão, há situações que fogem ao nosso controle. Esta pandemia, eu olho José lá no Egito sendo
conduzido como escravo, eu vejo Daniel sendo levado para a Babilônia. Então nós vemos que o mundo e as pessoas, ao longo da história, irmãos, o Deus, ele se valendo da sua soberania, do seu poder absoluto e do seu amor, da sua misericórdia, permitiu que muitos que creram nele, que confiavam nele, passassem por adversidades, por dificuldades e momentos de aperto, irmãos. Agora, o que nós precisamos compreender não é o porquê Deus permitiu aquela situação. O que nós precisamos compreender é o que Deus está querendo nos ensinar em cada uma destas situações. E a palavra do Senhor, ela é clara. Eu não quero aqui trazer uma palavra quem descobriu a pólvora, só estou ressaltando verdades bíblicas, porque a palavra do Senhor nos afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito e o seu desígnio. Então, meu amado, a gente não questiona a Deus, a gente se sujeita à sua vontade, aos seus desígnios, ao seu propósito, e procura extrair quais as lições que ele quer comunicar aos nossos corações. Sabe por quê, irmãos? Vamos ser sinceros e autênticos. Deus não tem a preocupação e o objetivo de nos dar todas as respostas nesta vida. Isso é um fato, a Bíblia não tem todas as respostas. A Bíblia tem respostas necessárias para você chegar até o céu. Deus, ele não trará a mim e a você todas as respostas às minhas indagações, às suas indagações. Mas de uma coisa fique certo, Deus está trabalhando para que um dia nós possamos estar diante dele. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho um encontro marcado com o meu Senhor, com o meu Salvador, com o Criador do universo. E na eternidade eu terei as respostas das quais eu não tive nesta vida. Na eternidade, a minha compreensão, o meu entendimento será incomparavelmente superior ao momento que eu estou vivendo. Então, o justo, ele vence pela fé, caminha pela fé, avança pela fé. Faço uma outra colocação, meu querido, que todos os dias, eu e você, somos admoestados a guardar o nosso bem mais valioso, mais precioso. Qual é o que você tem de mais precioso na sua vida, meu amado? Na minha vida, o que eu tenho de mais precioso, valioso, que eu não posso perder, é a minha fé. É a fé no Senhor e Salvador Jesus. O resto, eu posso perder a saúde, posso perder a esposa, quase perdi a minha esposa 2 anos atrás, esta semana, que eu estou gravando esse vídeo, faz 2 anos que a minha esposa passou por um AVC e quase morreu, teve que cortar a cabeça, abrir o cérebro, estancar o sangramento e ficou vários dias, irmãos, em recuperação, sem falar e sem poder andar, e eu estava esperando o pior diante daquela situação. Então, meu amado, nós podemos perder muita coisa, mas nós não podemos perder a nossa fé, nós não podemos perder as nossas convicções, porque João fala, esta é a arma que vence o mundo, a nossa fé. Meu querido, guarda o que você tem, para que ninguém te tome. Amém, querido? Meu amado, encerramos aqui a lição de hoje, desse 3º trimestre, é a última lição, é a 13ª, eu confesso aos irmãos com temor e humildade ao nosso Senhor Jesus, ao Espírito Santo que me auxiliou, ao Deus grandioso, poderoso, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Eu sou grato a Deus pela sua vida. Das 23, 24 mil pessoas no canal, há umas 500 e 600
resolveram abraçar esta visão, esse projeto. Como eu disse no começo do vídeo, as lições produzidas superaram as minhas expectativas. Eu não posso dizer isso por você. Talvez não tenha superado, talvez não tenha correspondido às suas expectativas, mas as minhas superou em muito, porque eu vi que era algo que ia muito além da minha capacidade. É um dom que vem de Deus, é uma capacidade que veio do Senhor. Todavia, é um dom, uma capacidade que precisa ser trabalhada, tá bom, meu amado? E tenho muito a aprender. Eu sou grato a Deus pela sua vida, que esteve orando pela minha vida durante esse trimestre, que esteve apresentando a minha vida, as batalhas que eu enfrentei e tenho enfrentado, e até que o Senhor tem nos dado vitória. Para o próximo trimestre, nós não estaremos fazendo uso do material da casa publicadora da CPAD. Mais uma vez, até me surpreendendo, o Senhor me chamou, me desafiou a produzir mais conteúdos. E eu prefiro ficar com aquilo que Deus falou comigo, irmãos. Talvez nem os 500 e 600 que me acompanharam até aqui irão me acompanhar nessa jornada desafiadora que Deus colocou diante de mim. Mas eu vou prosseguir obedecendo o que Deus colocou no meu coração. Mas desde já eu agradeço aos 23, 24 mil pessoas do canal. Não é porque eles não estão nos acompanhando que eles não estão acompanhando a Jesus. Tá bom, meu amado? E talvez eles não tenham tido uma compreensão. Tá bom? E Deus tem usado muitos outros além da minha pessoa. Eu sou apenas um dentre milhares que Deus tem usado. Eu agradeço o seu apoio. Se você desejar os slides, você pode mandar mensagem para mim no WhatsApp. Eu vou enviar o material para você. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade de aprendermos juntos a tua palavra. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração por um trimestre abençoado. Foram lições que ficaram marcadas, ó Pai. Desde as lições que aprendemos com Noé, aprendemos com Abigail, com Elias, com Davi, o profeta Eliseu. Nós aprendemos com José lá no Egito, aprendemos, ó Pai, com os 4 leprosos, que em meio às crises, o Senhor sempre traz a solução. O Senhor sempre tem a resposta. Muito obrigado pelo tanto que aprendemos, o tanto que crescemos. E temos uma certeza que muito mais temos a aprender, crescer e amadurecer na fé. Senhor, nós dedicamos todo esse trimestre, tudo que foi produzido, tudo que foi escrito, cada ministração, nós devolvemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque só Tu és digno, só Tu és merecedor. Fica conosco e nos abençoa. Assim nós te oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe e em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar no próximo trimestre, no 4º trimestre. Mas eu me alegro, pois eu tenho a certeza que nem eu e nem você estaremos aqui, se houver o arrebatamento. Eu encontro com você por sobre as nuvens, quando nós estivermos subindo com o corpo glorificado e encontrarmos o nosso lindo e amado Senhor Jesus. Guarda o que tens, para que ninguém te tome. Guarda a tua fé. Fique na paz. Deus te abençoe, em nome de Jesus.